E aí, essa é a segunda pílula da trilha de conhecimento de estudos preliminares automatizados. Se você não viu a primeira pílula, dá uma olhada. São só 3 minutos, é rapidinho, para você vir mais contextualizado ou contextualizada para esse conteúdo aqui. Fechou? Então vamos lá. A gente está falando sobre deixar a etapa de estudos preliminares mais eficiente, com a ajuda da tecnologia, certo? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, vou pegar um exemplo de um projeto mais simples, só para entender o conceito aqui nessa pílula, e depois, nas próximas pílulas, a gente vai dando maior complexidade nesses exemplos. Fechou? Vamos pegar um exemplo de um layout de quarto. Imagina que você recebeu a demanda de um cliente dizendo que ele não sabia o que fazer com aquele cômodo, com aquele quarto e os seus móveis. Depois disso, você vai para a etapa de levantamento, certo? A etapa de briefing ali, né? Onde você faz as medidas, você tira as medidas, você entende quais são os móveis, quais são os critérios do teu cliente, quais são os desejos, necessidades e tudo mais, certo? Com essas informações, você vai para a etapa de estudo preliminar. Por isso, vamos falar muito mais sobre ela. Vamos dar um zoom aqui nessa etapa de estudo preliminar. Que é o seguinte, quando você entra nessa etapa, depois das características e informações que você conseguiu ali na etapa de levantamento, você vai começar a esboçar algumas ideias de como que aquele layout pode ser apresentado. Então, você vai fazer quase que uma primeira leva de ideias ali, né? Uma primeira geração, você está gerando ideias. Então, a sua primeira leva de geração de ideias ali. E a gente faz meio que naturalmente esse processo, mas eu vou pedir para você ver junto comigo num passo a passo aqui agora. Dependendo das tuas ideias ali, dependendo dos critérios que o seu cliente, até mesmo você, tem em relação a, por exemplo, espaçamento entre móveis, ângulo de visibilidade para a janela, lumínico, os critérios que você tem junto com o teu cliente em relação àquele layout, vão fazer com que você olhe para aquelas opções, aquelas primeiras opções que você desenhou, e você descarte algumas delas, certo? A gente faz isso muito natural, né? Mas a gente faz isso. Então a gente deixa quase que algumas ali que melhor se adequaram àqueles critérios, certo? E também de forma muito natural a gente olha para uma, olha para outra, para aquelas que a gente não descartou, e pega as suas características e cruza essas características. E a gente faz uma segunda geração de ideias. E de novo, com os critérios do teu cliente, com os teus critérios, você também descarta mais uma ou umas opções das ideias que você teve, para também, de novo, cruzar aquelas que você mais gostou, as características que você mais gostou, para chegar em mais outras opções de ideias para uma terceira geração, nesse nosso exemplo aqui, e que, olhando para os critérios que você tem, você entende que, por exemplo, aquela opção ali se adequou muito, não dá para dizer perfeitamente, mas muito aos critérios, melhor se adequou aos critérios que você tem e o seu cliente tem em relação ao layout. A gente faz esse processo de forma muito natural, né? A gente não pensa que a gente está descartando, que a gente está cruzando informação, mas a gente faz. E é isso daqui que eu quero te mostrar que, quando a gente fala de um projeto mais simples, é até gostoso, né? Fazer todo esse processo da etapa de estudo preliminar. Mas eu quero fazer uma provocação para ti. Imagina que, na verdade, aquela demanda que foi sobre não sei o que fazer com o meu quarto, ela fique um pouco mais complexa e se torne não sei o que fazer com o meu escritório e 364 móveis. Começa a ficar mais complexo, não começa? Imagina então que os critérios que o teu cliente tem são sobre visibilidade, sobre ergonomia, critérios térmicos, critérios lumínicos. Então isso começa a ficar mais complexo. E é aí onde a tecnologia pode te ajudar a tornar mais eficiente todo esse teu estudo preliminar. A tecnologia vai fazer exatamente a mesma coisa que você. Ela vai fazer uma geração, 2, 3 gerações e assim por diante, evoluindo os desenhos de geração em geração. Ela também vai olhar para os critérios que você e o seu cliente têm, descartar as opções que você entende que não faz tanto sentido e também vai cruzar as informações daquelas que melhor se adequaram aos teus critérios, para também te propor algumas possíveis soluções que mais se adequam àqueles teus critérios, sacou? Então percebe que a máquina também vai fazer o desenho de geração em geração como você faz, só que num projeto mais complexo.
sacou? Um projeto onde a gente está falando que você tem um layout de um escritório com 364 móveis e critérios de visibilidade, ergonomia e tudo mais. Vamos voltar um pouquinho sobre o termo desenho de geração em geração. Quero te dar uma dica, porque é daí que vem o termo design gerativo, sabia? O design, processo de concepção e criação de opções, de geração em geração. É daí que vem o termo gerativo, geração em geração. No mercado também você provavelmente já ouviu o termo generativo, é a mesma coisa. É esse processo de criação de solução de geração em geração, selecionando aquelas opções que mais se adequam aos teus critérios. É aí que a máquina, é aí que a gente fala que o design generativo pode tornar mais eficiente o teu processo de estudo preliminar. Sacou? Bom, então, para a gente finalizar aqui essa pílula, design generativo, ou seja, a tecnologia te ajudando a tornar mais eficiente a etapa de estudo preliminar, ela pode te ajudar em projetos mais complexos, onde, por exemplo, você pode ter o layout de um escritório com 364 móveis e critérios de visibilidade, térmicos, lumínicos, ergonomia, sacou? Bom, entendido esse conceito, próxima pílula a gente vai tornar isso um pouco mais próximo do nosso dia a dia e eu quero trazer critérios do plano diretor aqui de São Paulo para você entender isso na prática, como que a tecnologia pode te ajudar a tornar mais eficiente a etapa de estudo preliminar. Fechou? Então, bora para a próxima pílula.